Bom, tenho certeza que alguns de vocês já devem ter assistido o meu vídeo aqui no canal do Professor Anunciato sobre como eu passei na SpaceX. Esse vídeo aqui será dedicado a como eu fui aprovado no CFO-CBMERG em primeiro lugar. Antes da gente conversar, deixa eu procurar uma sombra aqui, porque o sol de Maricá está inclemente, né? Tá um negócio bonito demais, mas quente demais também. Vou procurar uma sombrinha pra gente conversar aqui. E é muito importante que você entenda, né, sobre a minha aprovação no CFO-CBMERG, que ela não foi fruto de um projeto de um dia, tá? Ela foi algo muito bem construído ao longo de todo o meu estudo, todo o meu treinamento para concurso. A minha aprovação no CFO-CBMERG em primeiro lugar, no ano de 2019, ela não teria acontecido se primeiro eu não tivesse sido aprovado na SpaceX em 2018. Embora eu tenha sido aprovado na SpaceX, o que aconteceu comigo? Eu fui para lá, eu fui para Campinas, ingressei na escola preparatória, mas por um problema de saúde eu tive que voltar para o Rio. E aí, durante um tempo ali, né, eu fiquei obviamente triste com aquilo, mas em março eu já havia decidido, voltei em janeiro, finalzinho de janeiro, em março eu já havia decidido que focaria no CFO-CBMERG. E aqui vai uma definição muito importante sobre boas aprovações, aquela aprovação mesmo, né, em primeiro lugar, é que você tem que ter um foco muito grande. Eu decidi que eu ia estudar para o CFO-CBMERG, comecei e fui até o final. Não teve essa coisa de, mas será isso? Não, CFO-CBMERG. Engraçado que nesse mesmo ano, o que aconteceu comigo? Eu fui aprovado na EFON e na EAR também, além de ter tirado meu certificado internacional de inglês, de Cambridge. Por quê? Porque eu estava muito focado. Então meu estudo era frutificado, né? Era um estudo que trazia resultado de verdade. Não era blá blá blá, não era enrolação. Essa aprovação do CFO-CBMERG foi completamente diferente daquela da SpaceX. Eu contei já para você no outro vídeo que eu tinha uma rotina muito bem definida, né? Eu estava estudando com um ritmo muito bom, porque minha vida estava bem organizadinha no ano de 2018. Já em 2019, minha vida já estava bem diferente. Eu tinha acabado de voltar da SpaceX em primeiro lugar. Os meus pais haviam se separado. Meu pai veio morar aqui em Maricá, minha mãe continuou morando lá no Rio de Janeiro. Então, tinha vezes que eu ficava em Maricá, tinha vezes que eu ficava no Rio de Janeiro. E eu comecei a namorar com a minha esposa, né, Beatriz, que morava aqui em Maricá também. Então, tinha mais motivo ainda para vir para Maricá, né? E aí você observe que eu fiz mais ou menos assim tudo ao contrário do que os grandes gurus, coaches aí, o pessoal que se acha sabe tudo de concurso, fala para vocês, né? Esse pessoal fala que você tem que parar de namorar se você quiser ser aprovado. Eu fui aprovado em primeiro lugar namorando. O pessoal fala que você tem que ficar o dia inteiro estudando. Pelo contrário, eu estudava em média 6 horas por dia quando eu estava focado no CFO-CBMERG. Em média, ou seja, tinha dia que eu estudava 2 horas, tinha dia que eu estudava 10, tinha dia que eu estudava 8. Não tinha uma regra fixa. Tudo dependia da condição naquele dia em específico. Muito alinhado, por isso que eu me reconheço muito, com aquilo que o professor Anunciato fala para vocês várias e várias vezes. Estudo livre. Tá com vontade de estudar? Estuda de verdade. Quando não tiver com vontade, você também vai estudar, óbvio, mas você não vai ficar forçando a barra para fazer assim uma coisa, não. Os dias muito bons, eles vão compensar aqueles dias mais para baixo que vão acontecer. Um erro juvenil é achar que você vai ser perfeito todos os dias. É achar que você vai ter um desempenho assim de máquina, né? Você vai estudar bem todo dia e todo dia você vai estar estudando e você vai progredir assim, né? De forma assustadora. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Você vai ter altos e baixos. Uma boa analogia é o gráfico da Bolsa de Valores. Se você procurar aí no Google o gráfico da Bolsa de Valores de 1950 até hoje, por exemplo, você vai perceber que o crescimento dele foi uma constante. Mas o crescimento foi uma constante variável. Ou seja, se você pegar o início e o final, você consegue fazer uma linha reta de crescimento. Mas o crescimento real foi assim, ó, o tempo inteiro. Altos e baixos. E a sua jornada de aprovação vai ser a mesma coisa. Meu estudo para o CFO-CBMERG, como eu já tinha uma base muito forte, como eu falei, passei o ano de 2018 todo me aprofundando bem para tirar uma boa nota, primeiro na AFA, na qual eu reprovei, depois na SpaceX. Então eu estava com uma base muito boa, eu estava muito forte na matemática, na física, na química, eu tirei 11 de 12 em química na SpaceX. Basicamente as humanas eu sempre tive bastante facilidade, minha mãe é professora de história, então cresci de história e de filosofia. Então, eu cresci, né, tendo contato com esses conhecimentos de humanas. Linguagens também, na época que eu fiz a prova do CFO-CBMERG era pela UERJ, então a prova de linguagem não tinha nada de gramática.
E a redação, bem, eu já era professor de redação nessa época, eu já dava aulas particulares de redação na época. Então, eu estava muito preparado, né, para o CFO-CBMERG mesmo. Fiz o primeiro EQ da UERJ. Para quem não sabe como é que funciona o vestibular da UERJ, você tem 2 EQs, exames de qualificação, que são exames que você vai fazer para tentar chegar na segunda fase, que é a fase discursiva. Passei no primeiro exame de qualificação, em junho, com 53 de 60. E comecei já a me preparar a partir de junho para a discursiva, que seria em dezembro. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Como é que a coisa se desenrolou nesse meio tempo? Me aprofundei muito na matemática e na física para poder tirar uma nota boa, né? Fazia muitas questões discursivas. Meu treinamento todinho era em cima de provas antigas. Quando eu estava estudando para os exames de qualificação, toda semana, na segunda-feira, eu fazia uma prova antiga e fazia uma redação. Logo em seguida eu pegava e estudava os erros que eu cometi na prova antiga. Então por isso que eu consegui tirar uma nota tão boa no primeiro exame de qualificação logo, né? Porque toda semana eu estava fazendo aquilo. Eu já estava no nível da prova. E eu repeti a mesma estratégia para a discursiva. Eu fiz todas as provas antigas da UERJ dos 10 anos, né? Então de 2009 até 2018, né? Naquela época. E também peguei provas parecidas com a UERJ e fazia as questões de forma discursiva. Então as provas da banca Eco N-Rio, né, também são provas muito parecidas com a UERJ. Pegava as questões da UEMA. A UEMA também é uma prova que tem um estilo muito parecido com o da UERJ. Entre outras, a US também pegava, o FPR, provas militares também pegava e fazia as questões no modelo discursivo. É como se fosse uma questão discursiva e não de múltipla escolha. Resultado, cheguei em dezembro e fiz 98 de 100. Foi a maior nota dos últimos 15 anos aí de CFO-CBMERG. 98 de 100. Eu tirei 19 de 20 na redação. E as coisas que eu errei em matemática e física foram coisas de meio ponto, 0,25. Foram detalhes bobos que sempre você acaba deixando passar. É muito difícil você gabaritar 100% ali uma prova discursiva. E aí entra a importância dos simulados, entra a importância de uma boa base, uma base bem formada, uma base de conteúdo, né, que você de fato domina, você fez muitos exercícios, você ter a resolução desses exercícios, que é exatamente o que no Teorema Militar a gente oferece para você. Lá no Teorema Militar você vai ter, por exemplo, a cada lista de questões em PDF, você tem a resolução dessa lista. Então é uma coisa assim que está muito acima do que você encontra por aí. Tem muitos cursos que falam para você, você vai ter aqui não sei quantas milhares de questões, mas essas não são questões comentadas. Então você erra e às vezes não sabe como resolver, você não sabe como melhorar. E observe que foi exatamente esse processo que eu usei para passar em primeiro lugar, né? Eu errava e aquilo que eu errava eu estudava, então eu já sabia como melhorar. Imediatamente eu estava indo para cima. E uma coisa que o Teorema vai te dar, que se na minha época eu tivesse, teria sido ainda mais fácil o meu processo, são os simulados. Coisa que na época não tinha, né? Basicamente não tinha nenhum curso online para o CFO-CBMERG, como eu estava indo e voltando do Rio de Janeiro para Maricá, de Maricá para o Rio de Janeiro, eu não tinha como fazer curso presencial, fiz a maior parte do tempo curso online, também teve uma cirurgia, foi um ano bastante complicado, o ano de 2019, mas ainda assim, com todas as complicações e contrariando todas as regrinhas de coaches e gurus por aí, eu passei em primeiro lugar. Então, venha para o TM, venha ter aula comigo, com toda certeza, comigo, com toda a equipe, óbvio, né? Com toda certeza você vai ter uma preparação no nível exigido para a sua aprovação ser espetacular. Não passar em 0 último não, vamos passar em 0,1, tá bom? Forte abraço aí, fica com Deus.